Bernardo, nós estamos entrando aí no centenário de Fernando Sabino. E Sabino, né, para quem tem uma celebridade aí enquanto escritor na área literária, é muito grande, né, muito forte na história de Minas Gerais, né? O que o Sabino representa aí na sua vida, né, nesse tempo todo aí que você faz parte da família? E o que ficou de legado aí do seu pai? Antes de mais nada, Edmilson, obrigado por estar me recebendo aqui no canal, os telespectadores. Grande prazer. Multileitura. É um prazer estar aqui conversando com vocês. O legado que, na verdade, existe no meu trabalho em relação à memória do meu pai é um legado construído com o passar do tempo em cima da memória dele, né? A gente foi construindo algumas cenografias, foi juntando filmes. Hoje temos uma mostra de cinema com 32 títulos, 5 longas, 15 curtas, um documentário e os 10 filmes que ele dirigiu com outros escritores sensacionais. O Carlos Drummond. Então ele também era cineasta. Diretor e fazia filmes? Fazia filmes. Essa é uma faceta pouco falada dele. Muita gente já sabe, né? Até pergunta. E a gente está montando, inclusive, alguns projetos de cinema. Eu estou me dedicando um pouco a transformar a obra dele em produtos audiovisual, porque marca, penetra e divulga, dá uma dimensão maior para o mundo inteiro. Com certeza, de com vídeo, certeza. Né? Quando meu pai faleceu, eu resolvi me dedicar à memória dele. Eu fui no Canal Brasil, o diretor era o Paulo Mendonça, e ele imediatamente quis exibir esses filmes lá. E acertamos de eu fazer um documentário, do qual eu fiz aqui com o Feliciano Coelho, com o Marinho Antunes, e exibimos isso tudo no Canal Brasil, né? E ele falou: Bernardo, você larga tudo que você faz na sua vida e vai se dedicar à memória do seu pai. Eu larguei. O que o Bernardo largou? Eu era profissional de televisão. Talvez isso tenha me capacitado a estar fazendo esse trabalho hoje. Eu era produtor de eventos ao vivo e eventos culturais também. Eu tinha acabado de dirigir o Baú do Raul para o Multishow. Eu coordenava eventos ao vivo, como Free Jazz. Trabalhei muito tempo na Manchete, coordenando eventos ao vivo também, e fazendo shows. E trabalhava fazendo eventos também, sem ser para televisão. A minha base profissional foi toda dentro da televisão. Comecei como câmera na Globo, depois fui para o jornalismo na Globo, enfim. E eu larguei esse trabalho na época. Na época a gente estava produzindo, junto com o Darcy Burger, muita coisa para o canal Multishow, né? Aí eu larguei tudo. Percebi que Belo Horizonte ia me ajudar muito nesse processo inicial do que a gente planejava, né? Fiz uma exposição no Palácio das Artes, ocupamos o palácio todo em 2007. Você vê, eu larguei tudo em 2005, só em 2007 eu viabilizei a exposição. Através da Lei Rouanet, levamos essa exposição para Brasília e depois levamos essa exposição para o Rio. E aí o projeto tomou um outro rumo, né? Ele tomou um rumo educativo, porque uma cidade do interior de Minas, Muriaé, quis levar a exposição para lá e era inviável. Só que eu tinha a mostra de cinema e eu criei os painéis com a cronologia dele, com a linha do tempo dele, que eu carrego ele dentro do carro e espalho ele para tudo quanto são painéis de PVC com a linha do tempo dele, 15 painéis. Eu posso ocupar um espaço enorme com isso. E eu falei, vamos fazer esses painéis também, levar para lá. E, para surpresa minha, quando eu cheguei em Muriaé, eles tinham feito um trabalho nas escolas durante 6 meses. Então, na abertura da exposição, tiveram 6 apresentações de escolas, com teatro, com dança, tudo inspirado na obra do meu pai. E no dia seguinte eu visitei 3 ou 4 escolas, onde os alunos montaram a exposição do meu pai nas escolas. Eu falei, é isso que eu quero fazer. E a partir dali montei um projeto. Começou pequeno, no primeiro ano, onde a gente fazia contato com a Secretaria de Educação, e desenvolvi o projeto durante um ano, de 6 meses a um ano na cidade, onde a gente criou uma metodologia nova de se tratar a leitura em sala de aula. A leitura passa a ser uma diversão. Então o aluno passa a ler para fazer grafite, passa a ler para fazer teatro, passa a ler para fazer dança, né? Inclusive, um pouco do trabalho a gente levou para a Bienal, da qual você trabalhou conosco lá, e montamos dentro de um viaduto todas as atividades em cima da leitura, né? Quer dizer, esse projeto que está dentro, só para quem está nos assistindo e quem está nos ouvindo também, né? Que é do Instituto Fernando Sabino, não é isso? Sim. Então, quer dizer, um dos projetos, porque tem vários, um dos projetos, qual que é o nome desse? Encontro marcado com Fernando Sabino por Minas Gerais, ou por São Paulo, ou pelo Rio. Que mostra como que a leitura, o fato de ler, né? Porque isso é muito importante. A gente quer cada vez mais estimular a leitura, né? Quer sejam, obviamente, as obras do Fernando
Fernando Sabino ou não, porque temos grandes escritores assim como ele, né? Mas dentro do projeto que a gente está citando aqui, você começou a levar para cidades, para colégios, para outros lugares, né? No estado ou fora do estado, para estimular a leitura. Como é que era esse estímulo, assim? Era um profissional que A gente, no passar dos anos, já são 15 anos de projeto, né? Já passamos por 90 cidades, ele foi se aprimorando. Então, algumas atividades... Eu chamei uma coordenadora pedagógica, Fabiana Vilas Boas, que era, na época, presidente da Fundação Cultural de Betim, para fazer um caderno pedagógico, até para eu poder ter um aval de um profissional da área de educação, porque eu não sou da área de educação. Sim. E esse caderno pedagógico, ele fala do Fernando Sabino, ele fala do projeto e sugere atividades por faixa etária, a partir dos 3 anos de idade. Que incrível. E é o caderno do professor. Sim. Então, esse caderno é um norte em todas as cidades que eu chego, né? A gente já passou por 90 cidades, atingimos 1 milhão de alunos em sala de aula. Estimulando a leitura com esse projeto. É uma metodologia nova de tratar a leitura. Óbvio que cada cidade tem sua característica e seu desenvolvimento próprio nas atividades, isso é muito legal. Mas que usam os livros. A gente distribui revista. A mostra de cinema ajuda muito, porque a gente tem uma mostra de cinema com vários filmes. Inclusive um deles, Galinha ao Molho Pardo, a história do meu pai evitando que a galinha fosse morta para o almoço de domingo. É o primeiro capítulo do livro Menino Espelho. Esse filme ganhou 4 prêmios em Miami. Feliciano Coelho, que dirigiu esse filme, faz um sucesso danado. Então eu chego na cidade, tem galinha de tudo quanto é jeito. Porque galinha se brinca, vira lúdico, né? E se brinca com a história também. Eu acho que o mais importante é que eles passam a gostar de ler, porque eles ganham uma revistinha do Fernando Sabino. Eu envolvo a família no processo, a família vai para dentro de sala de aula participar do projeto com a criança. Porque às vezes não é só o estudante que tem que ler, né? Né, Bernardo? Os pais também. E a gente, no primeiro ano, logo no início, percebemos que não tinha trabalho de escrita. Tinha arte, tinha reciclagem, reaproveitamento de resíduo. Muito reaproveitamento de resíduo. Para utilizar em artes através da frase ou de personagens do meu pai. Tinha teatro, que se mostra muito trabalho em grupo. Tinha dança, mas não tinha escrita. Aí eu falei, vamos criar a escrita. Aí os professores já faziam os recontos, que eram artes e recontos das histórias do meu pai feitas pelos alunos. E a gente criou o seguinte exercício. O aluno lê a história até metade e ele próprio termina. Coisas sensacionais. Então ele recria um final para aquele livro. Para aquela história. Incrível isso. Dá 8 palavras do conto para ele criar a própria história. E passa a entender. Livro, conto. E a mais emocionante. Ele escreve uma carta para o meu pai como se ele estivesse vivo. Eu já estou arrepiado pensando nisso. Eu imagino você como filho. Não, a gente chora muito, porque acontece... A minha equipe aposta. O Bernardo vai chorar amanhã ou não vai? Porque acontecem situações... Não precisa nem apostar, né, Bernardo? Vai chorar, com certeza. Às vezes não, mas situações assim. Cheguei em Conselheiro Lafayette, 4 alunos estavam preparados para fazer uma apresentação. Eu estava esperando. Aí eles foram lá na sala, buscaram 5 alunos especiais. Aí abriram o projeto. Esses 4 alunos aqui ficaram 1 ano aprendendo Libra para que esses 5 aqui pudessem participar do projeto. Quer dizer, tem 2 coisas incríveis já saí aí. Para chorar. Tem 2 coisas. Você já fica com o olho já iluminado só de falar no assunto. O menino especial vem me dar um presente e falar: seu pai não podia ter morrido de jeito nenhum. Coisas assim. Um menino com deficiência visual fazer um livro em método Braille e me entregar. Não, isso é. O pessoal assim, da Paz, os meninos da Paz se envolverem no projeto de uma maneira. A sensibilidade desses meninos especiais é muito além da nossa. Eu quero aproveitar isso que você está falando até para te perguntar o seguinte. Para muitas pessoas, Bernardo, o fato da gente ser de uma família ou descendente de alguém célebre, vamos dizer assim, né, parece que facilita a nossa vida, né, que a gente tem uma vida mais fácil. E eu queria que você contasse um pouco esse processo. Quer dizer, a sua vida, a sua vida, ela é mais fácil, ela é mais difícil, e trabalhar com, né, o seu pai, no caso, né, essa memória dele, a preservação, a disseminação, isso é mais prazeroso, é mais difícil, te dá mais angústia? Não, conta pra gente desse processo. Tem filhos de pessoas famosas que não levam isso numa muito boa, não, são muito mal resolvidos. Mas essa pergunta me fazem nas escolas, dentro de uma gama de alunos que têm uma realidade diferente da minha. São alunos que o pai pode estar preso, o pai tem um emprego
né, de um salário pequeno. Às vezes não tem o pai. Às vezes não tem o pai, né? Às vezes o pai briga. É outra realidade, né? E eles me fazem essa pergunta. E eu já tenho a resposta mais ou menos pronta. Ninguém escolhe o pai que vai ter. Isso é verdade. Né? Agora, o fato do meu pai ser escritor não desmerece o pai deles, que é motorista de ônibus. De jeito nenhum. Então, a minha relação não é do Bernardo para o escritor, é do Bernardo para o pai, que por acaso é escritor. Como eles têm que valorizar a família deles, independente da profissão que o pai tenha. Então, o assunto vai um pouco para esse lado. Né? E é um pouco assim. Na realidade, minha relação com meu pai era de filho para pai, não era de filho para o escritor. O fato dele ser uma pessoa famosa, eu fui perceber isso na escola. Facilitou alguma coisa? Eu sempre fui muito bem resolvido com isso. Meus irmãos também. Mas eu conheço filhos de gente famosa que não é muito bem resolvida com isso, não. Né? Principalmente se ele for exercer a profissão do pai. Eles comparam. Tem sempre a questão da comparação, né? Você tem uma irmã que também é escritora, né? A Eliana. Ela escreve e traduz livros. Ajudava, inclusive, meu pai nas revisões dos textos dele. Né? Eu tenho uma irmã que é cantora. Né? A Verônica Sabino. Que também foi para a área da arte, né? Então, quer dizer, são quase todos os artistas aí também. A Mariana trabalha no Globo Repórter, é diretora do Globo Repórter. Já está lá há mais de 20 anos. Eu acho que por aí. E essa coisa da relação com o pai, você percebe que, normalmente, quando tem problema, é quando vai exercer mesmo a profissão, porque é raro o filho ser tão bom quanto o pai. Você vê no futebol mesmo, o filho do Bebeto era um craque, mas foi jogar no Flamengo, fica aquele estigma. Sim. Compara o Bebeto. Né? Atores que vêm, a Maria Rita com a Elis Regina. Sim, essa ainda conseguiu se colocar no mercado, né? O Luiz Fernando Veríssimo e Érico Veríssimo, deu certo, né? Cada um com seu estilo. Mas é difícil, né? Você vê filhos de músicos, etc., não ter a mesma projeção que o pai ser sempre bem melhor. E isso facilitou ou não pro Bernardo? Não, o que acontece em relação a mim é que facilita o meu trabalho de produção desses eventos culturais que eu faço em memória dele. Obviamente, é o filho do Bernardo que está fazendo. Uhum. Mas enquanto abre portas, sou mais bem recebido, o prefeito me recebe. Enquanto o filho era adolescente ou jovem ainda, que ainda estava se resolvendo ou não tinha uma carreira. Relação muito sadia com ele, né? Ele se isolava muito. O artista é uma pessoa meio fora do mundo, né? Ele transita em outra órbita. Então, quando ele está criando, ele se isola. Ele separou muito cedo da minha mãe. Eu tinha 11 anos de idade quando ele separou da minha mãe. O contato ficou um pouco mais esporádico, até porque ele casou com outra mulher e ela tinha um filho, o Luiz Moraes, que inclusive mora aqui em Belo Horizonte. E aí a gente se via periodicamente, finais de semana e tal. Quando ele separou pequenininho, a gente ia muito ao Maracanã, a gente torcia pro Botafogo, ela vê os jogos e tal. E criamos uma relação de sempre se falar muito no telefone, né? Mas daí a vida vai tomando outros rumos. Diferentes. Cada um, você vai crescendo, vai tendo suas necessidades de trabalho, mas ele foi uma pessoa muito presente na vida da gente, sempre preocupado com o nosso bem-estar, sempre preocupado em resolver um problema nosso. Sempre não facilitando financeiramente a nossa vida para que a gente pudesse correr atrás, mas não faltava nada. Médico, estudo, qualquer coisa desse tipo, ele ia se esforçar e ia viabilizar para a gente. Né? Mas o importante é que vocês aprendessem a pescar sozinhos, claro. Claro. E hoje, o quão prazeroso é trabalhar a memória do seu pai? Não foi uma coisa planejada, né? Meu pai vai morrer, eu vou fazer isso. As coisas foram acontecendo. Hoje cheguei no momento que eu tenho um histórico, né? Então, quando eu chego para apresentar o projeto numa prefeitura ou no patrocinador, eu tenho um lastro do histórico das atividades que já acontecem no projeto. Né? Eu tenho que melhorar um pouco o meu trabalho nas redes sociais, que não está muito bom. A gente está limitado a um instituto no Instagram, que eu mesmo posto algumas coisas lá. Sim. E tem que melhorar essa relação. Eu não sou um cara muito de mídias sociais, né? Não me dou muito bem, mas é necessário, eu estou me adaptando um pouco.
e buscando parceiros que viabilizem um pouco essa divulgação através das redes sociais, né? E hoje a gente está, nesse ano passado fomos para 5 cidades, através da Lei Rouanet, com 3 patrocínios. Esse ano ainda não captamos, temos um projeto aprovado para fazer. Tem projetos, mas estão ainda em processo de captação. Está aprovado de patrocinador. Para fazer para 13 cidades, inclusive Belo Horizonte. Tá, fala aí o seu e-mail, as pessoas que querem entrar em contato com você, que têm interesse em ser patrocinadores aí dessa... bernardosabino@fernandosabino.com.br Tá. E no Instagram sabino.bernardo. Tá, então, ó, Tem o Instituto Fernando Sabino também, que podem me procurar por lá. Bernardo Sabino, @fernandosabino.com.br. Você é empresário, empreendedor, pessoas que querem investir na cultura, ó, vários projetos aí com a assinatura do Fernando Sabino, né? Vamos entrar aí junto nas questões culturais. Tem também as questões, né, de educação, né, que você falou dos projetos do Instituto. Vamos investir tanta coisa para a gente ajudar aí no mercado, a estimular a leitura, a estimular o conhecimento. Bernardo, tem como falar hoje quais são os 3 livros do seu pai que mais vendeu ou que mais vende? O Menino no Espelho hoje é o que mais vende, porque ele é muito adotado nas escolas, né? Ele vem a reboque do fator escolar, ou seja, estudantes, né? Ele é estimulado em escola. E muitas crônicas, né? Tem várias editoras que lançam livros de coletâneas de vários autores, né? Aquela coleção Para Gostar de Ler. Sim, que ajudou bastante também a tornar conhecido alguns. Na Ática tem alguns livros que são voltados para o estudante. E o Encontro Marcado e o Grande Mentecapto, né? Então, mas esses... O Homem Nu, algumas crônicas, algumas novelas. As pessoas não conhecem muitas novelas deles. As novelas deles são sensacionais. Fala aí umas duas, cita umas duas. Martini Seco, Um Corpo de Mulher. O Martini Seco é o quê? Resume pra gente. O Corpo de Mulher, o Martini Seco é uma história de suspense, tá? O Corpo de Mulher é uma história que aconteceu com ele. Né? E a gente é obcecado em fazer um filme do Corpo de Mulher. Ele era obcecado em fazer um filme. Que não aconteceu. Até hoje não. A gente chegou a assinar contrato para fazer esse filme. Tá na nossa... Eu estou agora, como eu falei no início, tentando investir muito no mercado audiovisual. Né? Então, estou me associando a uma produtora grande no Rio de Janeiro para fazer vários projetos de audiovisual. Inclusive, agora com a Lei Paulo Gustavo vai ser fácil de viabilizar algum desses projetos, né? Inclusive, eu imagino que ele tenha livros que possam se tornar série, né? Que séries agora estão virando febre. Sim, né? Talvez o Encontro da Rapaziada, né? O Desatino da Rapaziada e até o próprio Encontro Marcado. Sim. Né? Que eu estou misturando as duas bolotas aqui, gente. Desculpa. Mas, assim, pode ser interessante, né? Pensar numa série puxando para esse lado aí, né? A história do Corpo de Mulher é o seguinte. Meu pai... namorava a filha do governador, do Benedito Valadares. Sim. E ela foi fazer aniversário no Rio de Janeiro, no Copacabana Palace, ele não foi convidado. Acho que 18 anos, alguma coisa assim. E ele fez questão de ir lá dar um beijo nela na frente do governador. Né? Que era um governador ligado a Getúlio. Meu pai era contrário, porque era uma ditadura, enfim. Já tinha uns processos aí no meio. E ele conseguiu, ele juntou um dinheirinho, se hospedou no hotel na Lapa e foi até o Copacabana Palace, subornou o porteiro e deu um beijo nela na frente e voltou a pé pro hotel. Provavelmente preocupado em escrever alguma coisa. Quando ele chegou no hotel na Lapa, aqueles hotéis bem antigos, ele abriu a janela do quarto, caiu um corpo de mulher e espatifou no chão. A partir daí ele criou uma história em cima de um jornalista que chegava tarde, morava no hotel na Lapa, ele saía tarde da redação, passava no barzinho, tomava um drink. Isso aqui é inspiração, hein, gente? E esse jornalista um dia abre a janela do quarto e cai um corpo de mulher no chão. E começa a acontecer vários fatos que tornam esse jornalista o investigador principal dessa ação. Ele começa a acompanhar no jornal a história desse corpo de mulher, ela se interna no hospital, aí começa um manco a seguir ele. Todo um processo. E ele me levava na Lapa para mostrar onde aconteceu isso. E o prefácio do Corpo de Mulher, ele fala que aquilo daria um ótimo filme noir, que seria um filme que ele gostaria de fazer. Não, a história é incrível e interessante. Até para, olha, quem está atento aí, ó, cineastas de plantão, né, streaming, são coisas bastante interessantes. Você falou então que tem os 3 livros que foram mais vendidos que são puxados pela questão escolar. E pela questão... marcado um pouco pela fama de ter projetado ele para fama, né?
Foi o Para o livro que leitor projetou. comum, para o adulto, tirando a questão escolar, seria um encontro marcado e o que mais? Eu gosto mais do Grande Mentecapto. Para mim, é uma leitura fácil e engraçada, né? É um Dom Quixote mineiro, né? É um rapaz que é expulso de casa cedo porque acontece uma tragédia e ele resolve sair de casa e viajar ao mundo. E esse mundo dele é Minas Gerais. Né? Então, Não é um mundo tão vasto assim, mas que poderia ser. Mas que poderia ser, dependendo da imaginação. Do Viramundo. Hoje, inclusive, tem um filme, tem um longa-metragem com o Diogo Vilela, que é muito bacana, feito pelo Oswaldo Caldeira. E que faz uma alusão... Não faz... que relembra isso, então. Não, é o filme na íntegra. O filme é o livro idêntico ao livro. Pegou o livro e fez um filme. Sim. Né? E que teve um resultado muito bom também. Ele ganhou o melhor prêmio, júri popular em Gramado. Uhum. E se você fosse falar, esse é meu pai e esse é o escritor, o que seria as frases ou o que você citaria em cada um dos dois casos? Aí se mistura, né, a personalidade do escritor com a personalidade do pai, porque várias das histórias que ele me contava na cadeira de balanço quando eu era pequeno, histórias dele, porque os livros dele são muito autobiográficos, né, tanto Encontro Marcado, quanto O Menino Espelho, quanto Grande Mentecapto, né. Grande Mentecapto tem muito dele. Servindo exército em Juiz de Fora, parece ele servindo exército em Juiz de Fora, ele paquerando a filha do governador, né. E, enfim, então, essas coisas que ele me contavam na cadeira de balanço, sentado no colo dele na cadeira de balanço, eu depois fui perceber que os personagens eram ele, porque tudo aquilo que eu li no Eduardo Marciano, no Viramundo, eram histórias que ele contava como sendo dele. Né? Aí eu percebia o pai e o personagem, né? Porque fazia parte da alma dele os personagens, né? E os causos, né? Casos, as crônicas, os contos, né? Que facilidade de transcrever uma cena do cotidiano para o papel. E no mais simples possível, ele tentava fazer com que o leitor não pensasse palavras. Quanto mais simples ele passava a ideia para o leitor, mais ele atingia o objetivo dele. Né? Então, seu pai era um grande contador de histórias. Sim. Objetivo, simples. Muito simples. Né? Era uma pessoa muito humilde. Ele fugia das pessoas famosas. Não queria cumprimentar. Ele via uma personalidade e se escondia. Agora, o dono da banca, o porteiro, o cara do bar, ele queria saber da vida deles, como é que eles estavam indo, se precisavam de alguma coisa. E isso não era por... Além do interesse gratuito, não, né? Isso era uma coisa que estava na alma dele. Sim, e que também, posteriormente, também ele poderia até usar como personagem, mas era, né, fazia parte da personalidade dele, né? E como é que ele lidava, já que ele fugia quando vinham as celebridades, e como é que ele lidava quando ele era a celebridade? No final da vida dele, ele ficou muito recluso e fechado, um pouco pela repercussão do livro da Zélia, né, que causou um trauma muito grande para ele, né? Ele se decepcionou com muitos amigos que criticaram ele demais, além da conta, né? E ele já não conversava com muita gente, não conversava com os filhos, conversava com um ou outro jornalista que ele admirava. Tinha uma relação restrita com poucos amigos, o Eni Ventura, Afonso Romano, pessoas mais ligadas a ele, né? Mas ele era, até então, ele era uma pessoa de muito fácil convívio. A gente viajava muito para congressos de escritores, formava-se uma turma em torno dele, em torno dos escritores do Enir, Afonso Romano, Maria para ouvi-los. E ele meio virava a pessoa que contava as histórias ali. E ele tinha esse dom de contar as histórias ali, as pessoas gostavam de ouvir. E ele participando das histórias, né, contando as histórias ali para o grupo, né? E ele era uma pessoa muito bem-humorada, né? E algumas frases, né? Que ele tinha. Se você quer resolver um problema seu, pense primeiro em resolver o do outro. Isso é incrível, isso é dele. Tem mais umas duas aí que você lembra? No fim tudo dá certo. Se não deu certo, ainda não chegou o fim.
Essa frase ele herdou. No fim, tudo dá certo. Não deu certo é porque ainda não chegou ao fim. Muito bom. A música é o silêncio em movimento. A música é o silêncio... Nossa, a música é o silêncio em movimento. Liberdade é o espaço que a felicidade precisa. Quando eu era menino, os mais velhos me perguntavam o que eu queria ser quando crescer. Hoje não perguntam mais, mas se perguntasse, eu diria que quero ser menino. Você quer inverter o que... Porque ele acha que a inocência do menino é muito importante. Se as pessoas conseguissem resgatar a inocência, a pureza do menino, a sociedade seria muito mais justa. Mas a verdade é que é impossível você fazer esse caminho de volta, né? Pensa, você que leva o instituto... Mas na alma, sim. Na alma você consegue se tornar um pouco mais inocente? Menino. Sim. Acho que isso é uma questão de personalidade mesmo, né? Que ele falava. A gente tem que praticar um pouco mais. Porque o Paulo Betti deu uma entrevista pra gente no documentário, falou: a idade pode nos tornar mais velhos, mas não pode nos envelhecer. Isso é a lição que ele deixou. É verdade. A idade pode nos tornar mais velhos, mas não pode nos envelhecer. Porque na verdade são duas coisas diferentes, né? Você vê que tanta gente velha com a alma jovem, com o discernimento jovem, né? Perfeito. Que ele fica mais velho, mas não envelhece. E que lida bem com a questão da modernidade, né? Digere as situações da evolução do mundo e sociais. Com certeza. Né? Esse processo é interessante. O que é que você aprendeu com esse processo de levar o Instituto para a escola, né? Levar o Fernando Sabida para as escolas, que você não sabia? O que te fez ser aluno do seu próprio projeto? Que ele está voltando a ser menino através do projeto. Boa. Você repara que tem a mão dele. É muito engraçado, porque tem certas situações que acontecem que sempre que a gente faz uma coisa importante, aparece um bem-te-vi. E o bem-te-vi, a gente sente a presença dele ali. Uma vez numa escola, a gente acabou de fazer um evento super emocionante, com os alunos lá declamando, Fernando Sabino e tal. Apareceu um bem-te-vi. Eu falei, esse bem-te-vi vem sempre aqui, na primeira vez que esse bem-te-vi posa aí. Opa! Então, a gente percebe, de alguma maneira, a presença dele ali através do bem-te-vi. Para quem acredita e sente essas coisas... Você, claro, sente e percebe isso. Dá para perceber. Dá para perceber. Uma vez a minha filha devia ter seus 1 ano, no máximo. Estava no quarto do hotel, eu e a mãe dela. E você via que ela estava conversando com alguém. Fiquei arrepiado. E claro que era ele. Ficou alguma obra incompleta? Ficou algo por fazer dele? Não, porque ele publicou tudo que ele queria publicar num livro aberto. É um livro grosso. Foi as últimas coisas dele. Aí ele pediu para que a gente não publicasse nada que a gente encontrasse inédito. Mas não tem nada o que encontrar. Mas não foi encontrado nada? Não. Ele terminou um livro, Os Movimentos Simulados, o último romance dele. Foi pouco divulgado. Foi um livro que ele encontrou numa caixa de 1940 cacetada, escrito Destruir. Ele puxou de lá, tinha os originais que ele estava escrevendo, trocando cartas com a Clarice. Uau! Ele terminou o livro. Mas isso também foi publicado? Foi publicado. Quer dizer, não ficou nada pendente? Ou teria nada de crônicas? Não. E de onde que você acha? Ele tinha muito essa coisa meio de ironia. A gente pode dizer sarcasmo, não? Nas características dele, nas crônicas. Não é sarcasmo porque tem uma inocência, né? O sarcasmo não é inocente. Não é. Até porque ele muitas vezes vem velado, né? Mas está bem presente ali. Irônico, talvez, né? Que era uma marca dele também, ele escreveu um livro sobre Jesus, né? Escreveu um evangelho mostrando Jesus como uma pessoa irônica. Que era uma pessoa... Jesus é mitificado por todas as religiões, etc. Mas era uma pessoa de carne e osso como todo mundo. E ele quis mostrar esse lado irônico do Jesus. Jesus brincava com os apóstolos. Ironizava os apóstolos, fazia brincadeira com os apóstolos, com todo mundo. E ele se alçou, ele pegou o prefácio do cardeal, né? Do arcebispo, Dom Lucas. Pegou o prefácio e fez o prefácio. Ó, deixa eu botar um religioso aqui no prefácio para não... E fez questão de escrever o evangelho para as crianças, numa linguagem infantil, todo desenhado. Esse evangelho existe lá na Ática.
Sim, e que é uma forma também, digamos, de, como é que eu posso dizer, de aproximar do público infantil, não só a questão religiosa em si, mas as discussões da literatura, os elementos que você pode colocar, né? Porque você transforma quando você escreve, né? Com certeza. Você carrega ali aqueles personagens. Por exemplo, quando seu pai, e eu já fico imaginando a cena aqui, né? O Bernardo no colo do pai, seu pai como contador de histórias. Nessa hora ele vira, entre aspas, um Jesus Cristo que através de fábulas ensina, não é isso? Porque contar histórias é ensinar, né? E é ensinar de uma forma velada, mas nas entrelinhas, aquilo que você quer passar para os seus filhos. Você leva o instituto para as escolas e quer mostrar histórias, quer levar morais. Moral no bom sentido, claro, né? Nada que seja maldoso, mas mostrar para as pessoas que existe todo mundo ali por trás, né? Claro, claro. E assim, os desdobramentos que a leitura pode dar, né? Você não faz teatro sem leitura. Você não faz cinema sem leitura, você não vira uma atriz da Globo sem ler. Sim. Muitas ali eu pergunto antes, alguém quer ser atriz na Globo? Levanta às 4. Sim, mas tem que ler. Não pensa que a atriz chega ali, tem que decorar o texto. E seu pai, com certeza, era um leitor voraz, né? Era. Porque como é que ele escreveria se ele não lesse? Se ele não lesse? E é muito bacana, porque o projeto tem várias fases, né? Para cada idade, existe as atividades por faixa etária. Mas eu percebi uma coisa muito importante no projeto, e hoje, graças a Deus, mais de 300 pessoas, alunos que participaram do projeto, hoje trabalham na área de cultura, que é o caminho profissional na área de cultura. Porque, infelizmente, esses alunos não vão chegar na faculdade. E a cultura permite eles serem técnico de som, técnico de luz, iluminador, eletricista, cenotécnico, cenógrafo, figurinista, camareiro. E que são profissões incríveis, incríveis. Ator, contra-regra, marceneiro. São mais de 15 a 16 funções. E hoje, inclusive, algumas pessoas, algumas meninas que estudavam na Escola Afonso Pena, saíram do tráfico de drogas por causa do projeto. Porque em vez de ir lá para a comunidade onde o poder público não está, o que acontece? A menina sai do colégio meio de meia, 1 hora, vai para a comunidade dela, não tem poder público. O que tem lá? Infelizmente, tem crimes, né? Sim. Ligados principalmente ao tráfico. E o fato dela ficar no colégio fazendo a peça de teatro tirou ela do tráfico. Deu para ela uma oportunidade, sim, orientou, hoje ela é atriz. Estimulou um caminho. Estimulou um caminho. Bernardo, 100 anos de Fernando Sabino, o que vem por aí? A gente está negociando com a Prefeitura e o Governo do Estado as homenagens ao centenário. Eu tenho alguns projetos em captação. A ideia é fazer no circuito cultural um roteiro turístico do Encontro Marcado, com várias instalações pelo circuito. Estamos conversando com o Leônidas sobre isso. Mas até hoje não tem nada falando de Fernando Sabino, nem assim, da relação dele com a Praça da Liberdade? A casa do meu pai foi a segunda casa da praça, sim, onde ele nasceu. Sim. Ele, nas andanças dele pelas praças da Liberdade, se inspirou para escrever o Encontro Marcado no banco da Praça da Liberdade. Ele passou a noite núpcia no Palácio, né? Porque casou com a filha do governador. Ele fez o recorde sul-americano no Minas Tênis Clube. As andanças dele com os outros 3 e outros amigos, mas principalmente Otto Lara Rezende, Paulo Melo de Campos, Hélio Pellegrino, sim, e alguns autores mais velhos na época, que já se tornaram amigos deles na época, Carlos Drummond, Pedro Nava, essas andanças justificariam. A gente tem uma menção a isso no circuito cultural. Existe o circuito cultural há 15 anos. Com toda certeza. Na Praça da Liberdade, que não faz uma menção a isso. Uma menção. Essa relação do meu pai com a praça, que morava na praça, e a relação do Encontro Marcado ali dentro. Não existe menção nenhuma. Fica a dica aí, ó, poder público, né, governo, até mesmo o pessoal da prefeitura, ó, da gente fazer um destaque para o Fernando Sabino, até 100 anos, né? Sim. É um legado e outra incrível. Coisa, fizeram as estátuas deles velhos. Eles não eram velhos quando eles andavam por Belo Horizonte. Botaram as estátuas dele, bacana fazer estátuas da entrada, muito bem feita pelo Léo Santana, mas eles não eram velhos quando eles se tornaram famosos em Belo Horizonte, eles eram novos, eram rebeldes, né? Quebravam os conceitos conservadores da cidade, subindo o viaduto, né? Vamos jogar angústia, aquelas coisas todas dos jovens à busca da sua afirmação como escritor, né? E eu fico muito triste de não ter nenhuma menção a isso num circuito grande com vários prédios. Com certeza. O que você, como filho, ainda gostaria de realizar um sonho que estaria ligado a uma coisa que seu pai desejaria?
A fazer o museu dele. Ele vem tentando há 15 anos. Hoje eu tive a conversa, inclusive, com o Marcos da Bienal. A gente... Belo Horizonte... olha só. Explica para quem está ouvindo a gente ou assistindo quem que é Marcos da Bienal, porque as pessoas... Marcos é como é que é o sobrenome dele? Ele é do Grupo Asas, né? Do Grupo Asas, ele coordena a Bienal Mineira do Livro. Ah, sim, para as pessoas entenderem, porque né, é importante quem está assistindo e ouvindo não ficar com essa dúvida. Você está conversando com ele... A gente estava trocando ideias sobre esse aspecto. No Sul tem o Museu do Mário Quintana, um prédio inteiro. Tem a Casa do Érico Veríssimo. São Paulo tem o Museu da Língua Portuguesa. Itabira tem a Casa do Drummond. Salvador tem o Jorge Amado. Ceará tem o José de Alencar, entre outros que eu posso citar aqui. E Belo Horizonte não tem nada ligado a um museu dos escritores mineiros que seja. Né? Primeiro, a instalação do Fernando Sabino na Praça da Liberdade em algum lugar, que a gente possa montar um memorial do Fernando Sabino. E, a partir dele, fazer um encontro marcado com os escritores mineiros num outro local. E que faz todo sentido. É um absurdo não ter nada em Belo Horizonte no nível do Museu da Língua Portuguesa. A gente conversa, todo mundo fala que a ideia é boa, conversa com vários secretários. Fica só no elogio, né? Estamos tentando agora conversar com os secretários, né, de Belo Horizonte e de Minas, que são secretários super abertos, super eficientes, tanto a Eliane quanto o Leônidas estão fazendo um trabalho maravilhoso. Né? Eu até parabenizo eles aqui, eles sempre foram muito abertos a me receber e a conversar comigo. Só que eu acho que é um pleito de ter um museu dos escritores mineiros. Com certeza. E uma coisa interessante muitas vezes é que às vezes você tem uma iniciativa do poder público que não encontra apoio na família. E aqui já é um caso contrário, em que a família tem interesse, quer dizer, o processo está aberto, o canal está aberto, para que o poder público possa conseguir até viabilizar esse processo. Então, quer dizer, esse é um sonho justíssimo, né? Vamos aí, né? Deixem aí os seus comentários, seus apoios, pessoas que queiram entrar nessa história, né? Comenta pra gente aí, deixa as suas menções, vão lá, né? O Bernardo deixou aqui o e-mail, deixou aqui o Insta, deixem lá seus comentários também, para que a gente possa estimular essa história, esses 100 anos, fazer aí a hashtag Centenário Fernando Sabino crescer aí no Trend Topics. Vamos trabalhar um pouco mais isso. E eu sei que tem um convite especial para o centenário do Fernando Sabino. Você pode revelar pra gente? Um convite especial? De homenagem ao centenário do Fernando Sabino. Ah, tá. A gente vai fazer a maior parte das homenagens na FLIT, né, em Tiradentes. O que é a FLIT, para quem não sabe? Vamos explicar. Feira do Livro de Tiradentes, coordenada pela Cristina, do qual, inclusive, a Admilson está se associando a nós com esse trabalho maravilhoso que ele faz de assessoria comunicação, de imprensa, de comunicação. Aí, né? Feira Literária de Tiradentes, né? Que é a FLIT. Muito bem. Então, parece que o Fernando Sabino será homenageado. Teremos alguns lançamentos. Estamos bolando um lançamento em cima do Grande Mentecapto. Estou conversando para ver se a gente lança o Grande Mentecapto ilustrado. Né? E alguns outros lançamentos ligados à memória do meu pai lá. A Record está fazendo um livro do Encontro Marcado, uma edição especial do Centenário. Ótimo. E vamos ver o que a gente consegue mais. A gente tem algumas revistas ilustradas que a gente vai distribuir lá. O Homem Nu, o Ratinho Curioso, que são revistas que eu distribuo para os alunos da rede pública. Olha, você que quer ser patrocinador, que quer ser empreendedor, quer ter seu nome associado com grandes marcas, e não é nem comercial, não. É realmente valorizar, primeiro que é de Minas, segundo que é uma pessoa, né, que escreveu coisas incríveis e que vale a pena fazer parte disso, né? Então aí, fica a dica para procurar aí o Bernardo, né, para entrar nesse processo da FLIT, que é interessante, com as revistas, com os livros. Façam propostas para ele de projetos interessantes. Instituto Fernando Sabino, né? O ano está só começando. Grandes são as questões aí para comemorar e também trabalhar as questões da educação. Tem um projeto bacana que pode levar o Fernando Sabino, os livros do Fernando Sabino. Conversa com o Bernardo. Bernardo, fala pra gente de novo. Vamos reforçar o e-mail, os contatos. bernardosabino@fernandosabino.com.br.
E o Instagram, Instituto Fernando Sabino e sabino.bernardo. Vamos deixar isso tudo na nossa legenda para ficar fácil para você fazer seus contatos. A gente vai deixar as capas dos principais livros do Fernando Sabino para ajudar no nosso Insta, vai estar lá também no nosso canal no YouTube, podcast, né? Participe, contribua. Bernardo, para a gente fechar esse bate-papo, porque se muito é o que conversar, né? Não tem pouca coisa para falar. O que você destacaria, assim, o que mexe com você quando você lembra da memória de seu pai? Como que você gostaria que as pessoas lembrassem dele, né? Um incentivo à leitura. É o ciclo da vida, né? As pessoas partem, né? O que é bacana é uma pessoa que partiu e está deixando esse legado que está sendo trabalhado nas escolas, né? Como eu disse, nada foi planejado. E eu acho que essa coisa da gente estar trabalhando com a criança, através da memória de uma pessoa que foi embora, é uma coisa muito bonita, né? É muito gratificante você ver as criancinhas querendo ler e gostando de ler, uma pessoa que partiu e deixou as ideias aí, né? Foi muito mais difícil para ele escrever essa obra toda, né? Do que o que a gente está fazendo agora. Então, eu acho muito bacana que a gente possa que outros trabalhos semelhantes sejam feitos também com outros autores, para a gente mostrar a importância da leitura na vida da criança, para que ela tenha esse costume de crescer lendo, né? E a gama de coisas fantásticas que ela pode descobrir através da leitura. E a história que está embutida nos livros, né, que o Fernando Sabino escreveu, porque também envolvem a realidade, né? Mistura-se ficção, mistura-se o real, como exemplo dele deu da mulher morta que caiu. Não morreu, não. Ah, e ela não morreu no final? Olha, gente, pô... Ele ficou acompanhando a história dela no jornal. Há informações que venham aí. Mas, enfim, a questão da ficção que se mistura com a realidade, que tem muita coisa que a gente conhece de Minas, dessas informações que estão nos livros, isso é muito interessante, a gente aprende muita coisa, né? Tem pessoas que acham que a linguagem de escritores, né, de alguns escritores, é uma linguagem difícil, não acessível, com termos difíceis, mas tudo isso também é uma forma da gente aprender, e nem é o caso do Fernando Sabino, né? Que tem essa linguagem, às vezes, com termos difíceis ou com uma construção mais difícil do texto, né? Ele tem uma linguagem mais tranquila nesse sentido, né? Então, assim, a gente convida vocês para ler os textos, convida vocês para participarem da FLIT, patrocinadores para a FLIT também, né? A gente está aqui falando disso porque a gente quer convidar as pessoas para cada vez mais fazer o mundo da leitura crescer, né? Leia um livro, indica um livro para as pessoas lerem, né? Já que é o centenário do Fernando Sabino, vamos ler mais livros do Fernando Sabino também, deixa aí seus comentários. Bernardo, um último recado seu para a gente fechar? Sobre a FLIT, para mim vai ser o grande coração das homenagens. Eu resolvi tornar a FLIT o grande coração das homenagens do centenário, né? Até então, vamos ver o que a gente vai conseguir fazer em Belo Horizonte e em Minas, né? Tem um projeto sendo captado, etc. No Rio de Janeiro já andou bastante coisa, muito mais rápido que aqui. Já Duque de Caxias já fechou as homenagens do centenário, Petrópolis já está fechando, Rio de Janeiro já está fechando. E eu aguardo poder fazer as homenagens em Minas e Belo Horizonte, né? Estou conversando, devo me encontrar com a Eliane na quarta-feira e devo me encontrar com o Leônidas, que já está abrindo a agenda dele para a gente conversar sobre isso. Com certeza vamos fazer uma coisa bacana. E sobre a FLIT, daqui a 2 meses podemos fazer nós aqui, já com a coisa mais nova formatada, retomada, né? É verdade. Para falarmos do que já evoluiu até lá. A programação vai ser uma programação um pouco diferente, que eu estou cuidando junto com a Cristina. A gente quer fazer uma coisa meio lúdica, meio inédita. Estamos conversando lá com a Cristina para tornar isso uma coisa muito bacana e muito agradável, né? As pessoas, que nem a gente fez lá na Bienal ano passado, que é tornar aquela praça uma coisa divertida. E que foi incrível, gente. Quem não teve na Bienal, foi uma experiência assim, incrível. A gente montou o viaduto, né? Fez várias atividades dentro do viaduto. Maravilhoso. Não dá nem... assim, foi incrível. Façam pesquisa aí na internet, Bienal Mineiro do Livro, vocês vão achar muitas matérias. Inclusive disso que o Bernardo está falando, do stand dele, que foi um stand histórico de um grande arquiteto que fez. Foi que o João Shoa, né? Que faz o Rock in Rio. Que faz toda a arquitetura lá do Rock in Rio. E eu vou pegar agora o Bernardo pelo pé. Bernardo, você vai olhar para aquela câmera sua ali. Você vai convidar as pessoas para ler o livro do Fernando Sabino. Você vai fazer um convite. Agora você vai falar do escritor. Então faça um convite para as pessoas lerem os livros do Fernando Sabino. Leiam.
Principalmente os livros do Fernando Sabino. Encontro Marcado, Grande Mentecapto, Menino no Espelho, As Crônicas, né? E procure os filmes nos canais de streaming. Tem o Menino no Espelho, tem o Grande Mentecapto, tem o Homem Nu, tem Faca de Dois Gumes. O próprio Galinha ao Molho Pardo, acho que tem facilidade de achar. O documentário, eu vou deixar o link com Admilson para vocês poderem estar. A gente vai colocar na legenda. Eu quero que você completa, ainda olhando para a câmera, por que as pessoas devem ler o livro do Fernando Sabino. Devem ler o livro do Fernando Sabino, porque a leitura é muito agradável, né? Acho que os livros dele foram muito importantes para a literatura brasileira, né? E são histórias que têm a ver um pouco com a nossa vida, né? A gente, de uma certa forma, vai se identificar. O próprio Encontro Marcado, que é um livro antigo, se torna super atual, mesmo nos dias de hoje. Então, leiam Fernando Sabino, que a família agradece. Muito bem. E eu vou te dar uma oportunidade, mas vou te apertar mais ainda para a gente fechar o programa e vai fechar com isso, tá? Um recado para aquela câmera, você está falando com seu pai. O que você falaria para ele? Nossa Senhora, vocês querem... Jornalista gosta de fazer chorar, né? Nossa, a TV Globo uma vez fez a matéria comigo, só parou quando eu chorei. Não, você não precisa chorar não, porque você já deu uma entrevista muito emocionada, você ficou... se tivesse que falar para ele, os alunos escrevem cartas para ele, o que eu falaria para ele? Desce aqui um pouquinho para tomar um cafezinho comigo. Quer dizer, tomar um uísque, né, pai? Fechou, gente. Incrível. Então, a gente convida vocês para um café, para um uísque. Se você não bebe nada disso, vamos tomar uma água, mas vamos ler mais.